Então, bom dia! Começando a nossa penúltima aula do ano. Eu escolhi falar nesse momento do nosso melhor produto, tá? E para mim, o nosso melhor produto é, sem dúvida, a oportunidade de negócio que nós temos, a oportunidade de negócio Mary Kay. É dela que eu vou falar aqui com vocês e para vocês. Eu quero reforçar também que na semana que vem a gente terá a nossa última aula do ano com a Isabela. Então, a gente vai trazer aqui uma reflexão do ano de 2025 e uma projeção para 2026. Então, estejam preparadas, né? Como eu disse há pouco, o ano só acaba quando de fato termina. Então, estaremos aqui conectadas com vocês, trazendo aí essa oportunidade, né, de crescimento que sempre é maravilhosa. Eu vou pedir para que vocês fechem os áudios, me ajudem com isso. Deixa eu só isso, para que a gente não tenha nenhuma interferência. Quero aproveitar e reforçar o convite para o nosso jantar no dia 17. São poucas vagas mesmo, né? O restaurante falou que cabem só 30 pessoas. Então, são poucas vagas. Você que é corte, você já conquistou, né? Você não precisa fazer a sua inscrição, mas você precisa confirmar a sua presença. Então, se você é corte, você ganhou, né? O jantar, você confirma lá a tua presença com a tua diretora, ou direto comigo, para que a gente possa reservar esse lugar, uma vez que são pouquíssimas vagas, tá? E a Isabela também vai ter a festa dela. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça, porque esse é o momento, eu falo que é o momento de pontapé inicial do ano e para o ano. E eu amo ter o seminário no começo do ano, para mim faz muito sentido isso. Eu acho que eu estou muito habituada a isso também. E não dá para ter seminário sem a gente ter o nosso jantar de reconhecimento e de celebração, tá? Então, quero falar hoje com vocês a respeito do nosso melhor e mais importante produto, que é a oportunidade de negócio, que é a carreira da Mary Kay. Quero passar essa informação aqui para vocês de uma maneira muito simples, de uma maneira muito objetiva, mas a minha intenção é que vocês incorporem, né, a carreira no dia a dia de vocês. Que você incorpore o falar da carreira, o oferecer a oportunidade, que você faça isso da mesma maneira que você oferece a base Mary Kay. Para a gente não é muito fácil, para vocês não é muito fácil, não é muito simples oferecer a base Mary Kay. Tenho certeza que vocês fazem isso com a maior naturalidade do planeta. Então, o meu convite aqui, hoje, com vocês, é que vocês também comecem a falar da oportunidade de uma maneira simples, de uma maneira não só simples, mas de uma maneira natural, tá? É isso. Essa é a ideia, que seja natural para vocês falar da oportunidade de carreira, da oportunidade de negócio, assim como é natural para vocês falar da base TimeWise, tá bom? Então, primeiro ponto, né? E o nosso ponto de partida é sempre a nossa história. Né? Então, lembrar que as pessoas elas se conectam com histórias, as pessoas não se conectam com números. Então, é muito importante você passar a tua experiência dentro do negócio. E é por isso que eu coloquei aqui nesse slide. Eu comecei na Mary Kay né? Eu comecei para quê? Né? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha intenção? O que é que o que é que eu busco com essa oportunidade? E eu acabei descobrindo. Aí você fala qual é a tua motivação, né? O que te fez entrar e qual é a tua motivação diária para você continuar desenvolvendo esse negócio. É o que eu sempre falo. A maioria das pessoas, muita gente entra no negócio pensando no dinheiro, tá? Eu penso que a grande maioria realmente entra por conta dessa renda adicional. Mas tem muita gente que não entra por conta do dinheiro, tá? Então eu tenho pessoas no time e eu penso nas minhas diretoras. Uma entrou para se relacionar,
a outra entrou por conta de relacionamento, a outra entrou por conta do carro cor-de-rosa. Então, as pessoas entram no negócio Mary Kay, algumas vezes, por motivos diferentes, mas ela vai se manter no negócio, inclusive se ela estiver ganhando dinheiro. Por isso que é muito importante para você que está já no negócio, você ter seu controle financeiro, né? E você saber de fato quanto esse negócio rende para você financeiramente. Isso é muito importante. E eu afirmo que a grande maioria das pessoas não tem ideia, muitas vezes, de quanto esse negócio rende financeiramente para elas. Por quê? Porque o que vai entrando, vai gastando, aí ela paga os produtos que ela comprou e aí o resto ela gasta e ela não faz esse controle. Então, o meu convite para vocês sempre vai ser fazer esse controle, porque quando você começar a fazer, você vai se surpreender. E por que que você vai se surpreender? Porque a grande maioria das pessoas ganha mais do que elas imaginam que elas estão ganhando. E como é que eu vejo isso? Muitas vezes eu vejo pela quantidade de produtos que a consultora comprou, eu vejo isso com muita clareza com algumas consultoras dentro da minha unidade. Eu vejo a quantidade de produtos que ela comprou e aí eu pergunto para ela quanto ela vendeu no mês. E aí ela me fala: "Ah, eu vendi X". Eu falo: "Ah, então o que que você tem aí de pronta entrega?". E aí ela tem uma miséria de pronta entrega. Isso aconteceu com uma consultora há pouco tempo. Eu falei: "Mas mês passado você comprou R$ 10.000 em produtos? Se você só tem isso de pronta entrega, você não vendeu só X que você está me falando. Você vendeu, no mínimo, o dobro do que você está me falando". Então, vocês entendem? Tati, não, eu não faço esse controle, né? Eu não tenho esse controle, mas eu acho que eu sei. Não sabe. Não, quando a gente não põe no papel, a gente não sabe. Então, faça esse controle. E por que que isso é tão importante? Porque isso vai te dar mais recurso, isso vai te dar mais base, isso vai te dar mais segurança, isso vai te dar mais credibilidade na hora que você for falar da oportunidade de negócio, tá? Por quê? Porque se você vê que você está ganhando 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais no mês desenvolvendo vendas, isso vai te dar uma gana muito maior para falar da oportunidade com uma pessoa. E vocês acham que as pessoas estão aí precisando de uma renda de quantos mil reais? Né? Ninguém entra na Mary Kay, gente, ninguém entra num negócio de venda direta para ganhar 5.000 reais no mês, tá? É raro você ouvir isso. Quando você pergunta para uma pessoa, bom, você está começando agora o teu negócio, beleza, entendi. Quanto que para você seria interessante você ganhar nesse primeiro mês? Dificilmente vocês vão ter uma pessoa que vai falar assim, ah, eu quero ganhar 5.000. Não vai. A pessoa vai falar para você de R$ 1.000, ela vai falar de 500, ela vai falar de um salário mínimo, ela vai falar de R$ 2.000, né? Então, quando se pensa numa renda adicional, se pensa nesses valores. Agora, de pensar que muitas de nós aqui ganhamos muito mais do que isso, e eu posso afirmar que pelo menos, ó, de 7 pessoas que eu conheço, 8 pessoas, vai, que eu conheço que estão aqui, eu tenho certeza que vocês ganham mais do que 2.500, R$ 3.000 de vendas no mês, tá? Então é por isso que é tão importante a gente saber, é por isso, inclusive, que é tão importante você saber quanto você vende para você saber quanto você está ganhando no seu mês, tá? Ter uma equipe na Mary Kay significa que você vai muito além de vender os produtos, tá? Você vai estar falando de uma oportunidade de negócio, você vai estar falando do melhor produto que nós temos, que é a oportunidade de negócio Mary Kay, certo? Quando você traz pessoas para o teu time, o teu trabalho, a princípio, é praticamente zero, né? O trabalho maior será dessa diretora. É a diretora quem vai te apoiar, é a diretora quem vai estar ali, ó, mostrando para ela o que é que ela tem que fazer. É a diretora que vai mandar as mensagens, é a diretora que vai fazer os reconhecimentos. Mas o meu papel, Tatiana, é qual? É também dar esse suporte, é começar a treinar a sua própria liderança,
né? É saber que ela recebeu um kit, é marcar com ela uma inauguração do negócio, é convidá-la para ir num evento com você. Se ela mora em outro estado, é fazer uma chamada de vídeo e falar dos produtos que vieram no kit para ela. Então, o teu papel é muito aquele que fizeram com você. Então, qual foi o papel que fizeram? Ah, mas quem fez comigo foi a minha diretora. Mas a sua diretora é tua iniciadora? Se sim, então, ok. Não, não é. Mas pode ser que a tua iniciadora também fosse tão nova quanto você e ela não soubesse fazer isso. Agora, se você sabe, vai, faz, tenta dar esse suporte, faz esse acompanhamento, vai trabalhando isso também. E por que, Tati, isso é interessante? Por que que isso é importante? Porque você também vai treinando a tua liderança. E é o que eu falo, quando você se tornar uma diretora, quando você se tornar uma líder na Mary Kay, isso vai ser muito mais leve para você desenvolver. Por quê? Porque você já veio desenvolvendo com uma, você depois desenvolveu com outra, e depois você desenvolveu com outra. Enfim, você já foi treinando isso. Tudo bem? Então, quando você começa a formar a tua equipe, é quando você começa a combinar aí o teu crescimento pessoal, né, também com o teu crescimento profissional, né? Porque quando a gente vai liderar pessoas, quando a gente vai trabalhar diretamente com pessoas, a gente começa a reconhecer muito do que nós gostaríamos que fizessem, muito daqui do nosso potencial. Porque às vezes você leva a consultora para um evento, por exemplo, e aquela consultora, ela tem vários insights, né, durante aquele evento, durante aquele trabalho, e ela te agradece, e ela depois começa a desenvolver muito mais do que você desenvolveu, e isso é uma coisa maravilhosa, né? E aí você fala, nossa, olha só, né? É um crescimento pessoal para mim e um crescimento profissional também. Então a gente é muito comum a gente perceber isso. Quem aqui já percebeu isso? Que não é, a gente não fala só do profissional, né? A gente muda muitas coisas na gente internamente. E eu falo que a gente melhora muito também a nossa segurança, né? Quando eu comecei a fazer isso, eu tinha muitos medos, eu tinha muitos receios, eu tinha algumas inseguranças, e agora, hoje eu falo, eu não tenho medo de desenvolver um novo trabalho, de desenvolver é, uma nova área. Por quê? Porque eu trabalhei isso dentro de mim, essa minha segurança. Se você hoje falar assim, Tatiana, você vai ter que amaciar a parede, eu vou falar assim, perfeito, nunca fiz isso, mas me ensina como é que eu vou fazer a melhor parede que eu poderia fazer. Então a gente começa a se empenhar, mas vocês sentem isso, gente? Vocês sentem que houve essa mudança interna, tá? Ter uma equipe, escreve para mim aí no chat. Ter uma equipe na Mary Kay significa que você apoia outras mulheres, tá? E não é uma questão de você ser chefe, é uma questão de você orientar, é uma questão de você direcionar, é uma questão de você mostrar o caminho e compartilhar aquilo que você sabe. Segundo, você se torna uma líder em desenvolvimento, tá? Por quê? Porque construir uma equipe é o primeiro passo da carreira da tua liderança. É quando você começa a aprender sobre gestão de pessoas, sobre comunicação, sobre organização e sobre inspiração também. Você cresce junto com elas. Quando tua equipe avança, você também cresce. E isso vai significar o quê? Mais reconhecimento, mais possibilidade de crescimentos e de benefícios extras. Ter uma equipe na Mary Kay também significa que você expande, que você amplia teus ganhos. Você não ganha mais agora só com a venda. Você ganha também com a formação do teu time, né? E isso é sem dúvida maravilhoso dentro do nosso negócio Mary Kay. Não sou, mas sou eu, só eu. Sou eu e mais um time. E por que que a Mary Kay me paga? A Mary Kay te paga porque você está ajudando outras pessoas a se desenvolver. Então a Mary Kay tem que te pagar por isso, né? Eu falo que isso é algo natural que acontece dentro, quando a gente está dentro do negócio. Então, é porque tem gente que fala assim, nossa, mas a Mary Kay até paga por isso, tem que pagar por isso. Por que tem que pagar por isso? Porque você está trabalhando para isso. Você está trazendo pessoas
para o negócio. Então, a Mary Kay tem sim que pagar a gente por isso. Você constrói uma comunidade. Ter uma equipe é criar um ambiente de apoio, né? Então, hoje mesmo eu vou fazer a reunião de unidade aqui presencial. Vocês todas estão convidadas. Por quê? Porque é uma rede de apoio, é uma comunidade. A gente está junto. Uma tá ali para apoiar a outra. E é são nesses encontros presenciais que mais saem insights, que mais saem discussões, que as pessoas crescem, né? Porque uma se posiciona e a outra se posiciona, aí a outra fala como fez, a outra fala como deixou de fazer, e a gente cresce muito umas com as outras. Tudo começa quando você começa a indicar o trabalho Mary Kay para outras pessoas, tá? Então, quantas coisas a gente indica no nosso dia a dia? Eu indico o feirante que eu uso, eu indico o lugar onde eu compro bijuteria, eu indico um maquiador. Ontem mesmo indiquei aí, ele é maquiador e penteadista, indiquei ele para uma pessoa. Então, assim, tantas coisas a gente indica, tantas coisas a gente fala para o outro no nosso dia a dia. Olha só, né? E por que não falar aqui? E por que não falar da oportunidade do trabalho Mary Kay para tantas pessoas que a gente se conecta e que a gente encontra no nosso dia a dia, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Como eu vou falar da oportunidade? Comece pela tua experiência, né? Pela experiência real que você tem no negócio. Então, eu comecei na Mary Kay por conta disso, tá? E agora eu desenvolvo o negócio assim, e hoje eu me mantenho no negócio por conta daquilo, né? Então, se eu fosse falar, eu ia falar para vocês, olha, eu comecei na Mary Kay por conta da possibilidade de carreira, né? Então, isso que me chamou muita atenção. Eu estava terminando o meu doutorado e já não tinha mais como crescer dentro da universidade que eu atuava. Pelo contrário, eles estavam demitindo as pessoas que eram mais qualificadas em relação a mestrado e doutorado. Então, quando eu vi na Mary Kay um plano de carreira, isso me chamou muita atenção, porque eu imaginei que num negócio como esse eu poderia crescer conforme o meu trabalho, conforme o meu desenvolvimento. Mas hoje, o que me encanta mais no negócio é ter flexibilidade de horário. Então, isso é uma coisa que, para mim, né, aos 49 anos de idade, com uma criança, com uma filha de 6 anos, isso hoje, para mim, é muito importante, coisa que não chamava atenção antes. E o que me chama muita atenção no negócio é a possibilidade de poder falar para o outro e poder mostrar para o outro o caminho de algo que eu já percorri e que realmente transformou a minha carreira, transformou a minha vida, né? São 17 anos desenvolvendo esse negócio. Então eu gosto, é uma coisa que para mim é prazerosa falar para o outro, né? Como semana passada eu falei mesmo para a moça que vem aqui fazer faxina na minha casa. Ela tem mais idade que eu e ela faz faxina todos os dias, né? E eu falei para ela, eu falei, me fala uma coisa, Maria, você não fica cansada, né? O teu corpo não está cansado? Você não pensa em fazer alguma outra coisa, né? Desenvolver alguma outra coisa que te dê também uma boa renda, porque hoje ela ganha 4 mil reais fazendo faxina, né? Pelo menos 4 mil reais fazendo faxina. Ela faz faxina todos os dias, né? E a faxina dela custa no mínimo 200 reais. Então, no mínimo, aí ela ganha 1.000 reais por semana. Se ela ganha no mínimo 1.000 reais por semana, no mínimo ela ganha 4 mil reais no mês. É um excelente salário, gente. E todo mundo aqui sabe disso. Só que o corpo dela, como é que fica, né? E agora, como é que acontece no final do ano que os clientes dela vão viajar? Quanto é que ela ganha? Como é que ela faz esse dinheiro acontecer? Vocês entendem o que eu tô falando? Então eu ofereci para ela. Ela não entrou, ela viu o kit depois, não me falou mais nada. Hoje ela vem aqui. Então hoje eu vou fazer esse fechamento com ela, né? E aí, Marli, o que que você acha? Vai começar? Não vai começar? Vamos fazer o teu cadastro? Então, assim, por que não falar para todas as pessoas que estão no seu entorno? Seja clara, seja objetiva, seja prática, né? Mas fale com todas as pessoas. Mostre sua motivação inicial. As pessoas, aquilo que eu falei para vocês, elas se conectam com histórias, elas não vão se conectar com números, tá? Como eu vou falar da oportunidade? Você vai falar como é que ela
Começa a entrar, olha, para você começar a entrar no negócio, você fala um pouquinho da carreira, você já falou de você, você falou um pouquinho não da carreira, você falou um pouquinho da empresa, e aí você vai falar para ela, olha, para você entrar na Mary Kay é muito simples, a gente precisa fazer a sua inscrição, tá? Muitas vezes eu nem uso mais cadastro, eu falo inscrição, a gente precisa fazer a sua inscrição. Essa inscrição é fácil, é bem simples de fazer, a gente vai fazer tudo online. Para você fazer essa inscrição, você precisa escolher um combo, tá? Eu vou te mostrar um dos combos. A princípio, eu vou te mostrar dois dos combos que eu mais gosto, porque eles são os mais vantajosos do ponto de vista financeiro. E aí, quais são os combos que eu mostro? O Kit Express, com o pedido já qualificado, e o Kit Express também, com o pedido já ativo. Se ela pode entrar com um desses combos, são esses que eu vou mostrar para ela. Se de repente ela fala que é muito caro para ela esses combos, aí eu mostro os outros, tá? Mas de algum jeito ela pode entrar. Ela pode entrar com um combo de 160. Tô esquecendo, eu falo que é 163, mas não é 163, né? É 167, né? Ela pode entrar com o combo de 160 alguma coisa? Pode, ela pode entrar com um combo que ela quiser, até com um combo de 50 e pouco. Mas eu não vou começar por esse combo. Por quê, Tati? Porque esse combo não é o mais vantajoso para ela, né? O combo mais vantajoso para ela é aquele que já ativa ou aquele ainda que já qualifica. E aí eu explico para ela a respeito dela entrar no negócio, falo que ela vai ter todo o suporte, que ela vai ter todo o direcionamento, que eu tô aqui para justamente dar esse suporte, dar esse direcionamento a ela, que eu quero que ela conte com todo o meu apoio e que assim que eu fizer o cadastro dela, eu já vou enviar alguns materiais online para ela. E que materiais são esses, gente? O material que é esse é a Deluxe, são os posts dos produtos que estão na promoção naquele mês. Então já começa a mostrar para ela como ela pode começar a trabalhar. E nunca com um tom de venda, né? É sempre com um tom de acolhimento. Eu tô aqui para te a ideia que você tem que passar para ela, eu tô aqui para te direcionar. Eu tô aqui para te apoiar. Eu tô aqui para te ensinar a fazer aquilo que eu já sei fazer. Eu adoro falar isso, né? Eu não tô ensinando aqui, eu não tô falando nada para vocês aqui que eu não faça, que não seja trivial para mim, que não seja corriqueiro para mim, porque isso aqui é algo que eu faço há 17 anos. Então eu faço com muita tranquilidade. Eu falo com vocês com muita tranquilidade, com muito conhecimento, com muita segurança, porque é algo que eu pratico já há muitos e muitos anos, tá? Fale da carreira como algo possível e algo inspirador. Além de você desenvolver as vendas, você também pode montar o seu próprio time, né? Assim como eu tenho o meu time, você também pode desenvolver o seu próprio time, né? Da mesma maneira que você vai começar a vender e vai ver que o produto vende, que você vai ganhar dinheiro com isso, por que não falar para outras pessoas que elas também podem ganhar dinheiro com isso? Então, essa é a ideia, tá? Então, eu faço e eu falo daquilo que eu faço. Eu não falo daquilo que alguém me falou que faz, de alguém falou que conquistou. Você vai falar daquilo que é verdade para você, tá? E eu sempre falo isso, mostre benefícios reais sem exagero. Quanto ela quer ganhar? Eu gosto de perguntar quanto a pessoa quer ganhar. E você já sabe, a cada R$ 1.000 que a pessoa quer ganhar, são 16 pessoas que ela tem que atender, tá? É sempre esse cálculo. Dependendo, independente de onde ela esteja. Quer ganhar R$ 1.000, então são 16 pessoas que você tem que atender. Uma vai comprar 400, a outra vai comprar 50, a outra vai comprar R$ 200. Em média, vão comprar R$ 150, tá? Essa média, gente, ela não muda. Ela é geralmente isso do Oiapoque ao Chuí. Quando a gente começa a se desenvolver, aí sim o nosso ticket médio aumenta. Porque a gente sai de vender maquiagem, que muitas vezes eu estou vendendo ali pelo catálogo, e eu vou vender skincare no tete a tete, no presencial, pelo Skin Analyzer, ou até mesmo pelo WhatsApp, mas agora eu já sei falar melhor do produto. Então a tendência sou eu aumentar esse ticket médio, não, nunca eu abaixar e muito menos eu me manter nele. Então é importante você saber hoje qual é o teu ticket médio.
né? Como é que eu sei isso? Pega quanto que você vendeu no mês, para quantas pessoas você vendeu e divide. Você vai ver qual foi a média que você vendeu por cliente. Tatiana, não tenho esse controle do último mês, eu já quero saber o meu ticket médio hoje. Qual foi o ganho que você teve, a venda que você teve na semana passada? Qual foi a venda, o ganho da semana passada? Pronto, coloca isso no papel. Vocês entenderam isso? Tá? Mostre benefícios reais para as pessoas. Mostrei o benefício financeiro, mostra também o reconhecimento que você ganhou. Mostra também o último treinamento que você teve. Mostra que você vai estar no seminário, né, que é o maior evento da Mary Kay no mundo. E você vai estar lá o quê? Para ser reconhecida, para ser treinada, para ser impulsionada, tá? E se você tem essa mentalidade de que você não conquistou nada nesse ano, e é por isso que você não vai estar no seminário, a tua mentalidade está errada. Você tem que fazer justamente o contrário, você tem que ir e falar assim, olha, quando você não subir naquele palco para ser reconhecida com nenhuma das cortes da Mary Kay, é você olhar para aquilo e falar assim, nunca mais eu deixo de subir nesse palco. E não, olha, eu nunca mais venho no seminário porque não subi no palco. É o contrário, né? É ir falar assim, eu nunca mais deixo de estar nesse palco, né? Por quê? Por causa do reconhecimento do outro? Não. Por conta do meu reconhecimento ao meu próprio trabalho. Todo mundo aqui trabalhou no ano de 2025. Todo mundo trabalhou, né? Eu não posso ser nem ingênua e nem relapsa e nem inconsequente de falar que teve alguém aqui que não trabalhou nesse ano. Eu trabalhei muito esse ano, né? Não trabalhei nem de longe o que eu trabalhei em 2024, porque eu tive desafios grandes esse ano, mas eu trabalhei muito, né? Eu me organizei, todo momento que eu podia estar num evento eu estava, todo momento que eu podia estar num treinamento eu estava, todo momento que eu podia estar aqui com vocês eu estava, né? Eu estava, então eu não deixei de trabalhar. Meus resultados foram esse ano, né? Ainda falta uma semana, mas eles serão esse ano o que foram o ano passado? Não, não foram. Meus resultados esses anos foram piores do que eu tive no ano passado, mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá, eu vou estar lá para reconhecer, eu vou estar lá para reconhecer quem trabalhou maravilhosamente bem, eu vou estar lá para reconhecer o meu próprio trabalho, né? Que eu desenvolvi, aquilo que eu fiz, aquilo que eu, né, que estou fazendo ainda, porque ainda tenho uma semana aí para trabalhar, e estou trabalhando acirrado, estou trabalhando muito nos meus inícios, estou trabalhando nas minhas vendas, enfim, né? E estou trabalhando aqui com vocês. Então é isso, a gente precisa reconhecer o nosso trabalho. Então, se você ainda não fez a tua inscrição, faça. E é isso que você vai mostrar, olha, acabei de sair agora do seminário, ou então já estou inscrita agora para o seminário, que é o maior evento da Mary Kay na América Latina. Ele começa dia 17, né? E ele é um evento que acontece no Expo São Paulo, gigantesco, né? Coisa para acho que 4, 7 mil pessoas, não sei se é 4 ou 7 mil pessoas, mas é um evento gigantesco. E lá a gente vai saber das últimas, dos lançamentos do ano, lá a gente vai saber das últimas tendências agora, a gente vai saber das estratégias para o ano de 2026. Nossa, vai ser um evento maravilhoso. E isso chama atenção, isso conecta pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem apoio. Tá? Hoje, o que mais as pessoas buscam, gente, aí no mundo corporativo é apoio, né? É suporte, é direcionamento, e aqui não falta isso, tá? Tô vendo aqui que entrou minha amiga Cecília. Cecília, hoje tem confraternização da nossa unidade, viu? Meire, você falou que vinha nos meus treinamentos presenciais, estou te esperando, viu, Meiroca? Bom, aqui foque naquilo que você vive, naquilo que você vê de perto, tá? Então, se eu pegar a Cecília, ela pode falar: olha, não, eu fiz um evento há pouco tempo, não foi o melhor evento da minha vida, mas foi um evento cheio de conexão e com muita diversão. A gente entrou às 8 da manhã, a gente saiu de lá meia-noite.
Tava ali a minha diretora junto comigo. Nossa, e foi bacana, porque a gente se conectou, a gente se conheceu e a gente conheceu outras pessoas. Gente, eu amo esse negócio. Nem sempre tudo que a gente faz vai ter um resultado fantástico, maravilhoso. Nem todo evento a gente vai sair de lá com 10 mil reais vendidos, com 5 inícios na carteira. Mas o que que a gente trouxe, o que que a gente agrega daquele ambiente, daquele dia, daquele feito, isso é uma coisa maravilhosa, tá? E a gente precisa reconhecer isso. Fala, o que que você vai falar? Você vai falar do lucro imediato que você tem, né? Porque venda traz isso. Qual foi a tua última venda e quanto que você ganhou com essa venda? Daí eu mostrei aí para minha unidade uma venda que eu fiz de R$ 800, né? Com uma pessoa, para uma cliente minha que mora em Brasília. Não, mentira, uma cliente minha que está morando na Itália e veio para Brasília passar Natal e ela falou: Tati, estou precisando de umas coisas. Será que você consegue enviar aqui para Brasília? R$ 800 vendido no Pix, no Pix, tá? Então isso aí é lucro imediato. Pensa, R$ 800, 45% de desconto, que é o que nós estamos tendo esse mês. Olha o lucro, gente, um lucro de quase R$ 400, tá? Então, lucro imediato, treinamento, desenvolvimento pessoal, liberdade de horário, flexibilidade, tá? Semana passada mesmo, tinha um salão maravilhoso que a Tamires fechou e ela não podia ir por conta do bebê dela. Nossa, eu ofereci para a unidade, ofereci para a área, ninguém pôde ir. Nesse dia, a Tamires falou: Tati, o pior é que o salão é bom. Eu falei: e agora, Tamires? Porque eu também não consigo ir. Eu estava no interior. E aí eu falei assim: eu também não consigo ir. E agora, você vai perder? Ela falou: não, eu vou, eu vou. Eu vou ficar menos tempo do que eu deveria ficar e eu vou. E ela vendeu, gente, R$ 1.500 aí no dia, né? R$ 1.500 por dia. Foi maravilhoso, né? Um tempinho ali que ela ficou, ela falou: falei, Tati, esse salão é bom, esse salão rende. É isso, ela tá com um bebê pequeno, ela não podia ficar o tempo todo que o salão estaria aberto, mas ela foi. Ela trabalhou aquelas 5 horas, ela trabalhou as 6 horinhas que ela podia, ela foi, fez acontecer e foi maravilhoso e voltou com dinheiro no bolso. É isso que vocês precisam mostrar, tá? Possibilidade de crescer no plano de carreira é aqui tem mulheres que apoiam mulheres. Como falar da oportunidade, gente? Finaliza aí com o convite, né? De tudo que eu te falei, o que mais te chamou a atenção, né? De tudo que eu te falei, o que é que mais conectou com você, né? Me fala como é que você acha, Cecília, o que que esse negócio pode fazer por você? Qual seria a vantagem para você nesse momento de entrar nesse negócio, gente? E muda de acordo com a vida que a gente está tendo. Quando eu comecei, é o que eu falei para vocês, não me chamava atenção flexibilidade de horário, né? Esse ano, com certeza, foi o ano que mais me chamou a atenção flexibilidade de horário. Porque eu pude estar com a minha mãe em todos os momentos que ela precisava. Eu não pude fazer isso com o meu pai há 20 anos atrás, porque eu trabalhava como professora universitária. Eu não pude fazer isso com ele. Eu não pude acompanhar o meu pai, né, no tratamento dele há 20 anos atrás, e eu pude acompanhar a minha mãe em todos os momentos, né? E quando a gente se revezou, eu e os meus irmãos, a gente se revezou porque a gente precisava, por conta da família, né, por conta do suporte que a gente precisava dar dentro de nossas próprias casas, mas nunca a gente deixou de estar com ela por conta do trabalho, né? Pelo contrário, vocês presenciaram aí eu ficar um mês com ela dentro de um quarto de hospital e eu trabalhei de lá, eu cheguei a dar treinamento de lá, eu fiz planejamento com consultora de lá, eu fiz inícios de lá, eu fiz vendas de lá, né? Eu fiz tudo isso de lá. Por conta do quê? Por conta da flexibilidade. Então, se você me falasse de flexibilidade de horário há 17 anos atrás, sabe o que eu ia te falar? Eu ia falar, não, Mônica, eu não sou vagabunda, tá? Fica tranquila em relação a isso. Eu tô acostumada a trabalhar. Eu chego na Metodista às 7 horas da manhã, eu saio da Metodista às 7 horas da noite, que era o que acontecia muitas e muitas vezes. Aconteceu isso muitas e muitas vezes, tá? Eu tinha a impressão, quantas vezes eu lembro, né, de comentar isso, de ter a impressão de que eu não tinha saído de lá, porque eu chegava na minha casa, eu dormia e eu acordava e eu estava na Metodista de novo. Isso aí era uma coisa corriqueira para mim. Isso era uma coisa que acontecia para mim
quase que diariamente, tá? Então, para mim, flexibilidade de horário não era uma coisa importante. Agora, flexibilidade de horário para mim é algo muito importante, tá? Inclusive porque eu tenho a Bruna, que vocês sabem, né? Então, e que exige algumas coisas de mim, porque hoje o meu marido não tem flexibilidade de horário. Então, precisa ter o suporte ou do pai ou da mãe. A gente não tem uma outra rede de apoio. Então, somos nós com nós mesmos. Então, hoje você entrou por um motivo, minha amiga, mas pode ser que hoje o que te chame a atenção seja outra coisa. Então, pergunta para essa pessoa, depois de você falar tudo isso, o que é que te chama a atenção? De tudo que eu te falei, o que foi que mais conectou com você? Como é que você acha, depois de tudo que eu te falei, como é que você acha, o que você acha que esse negócio e como esse negócio pode te ajudar? E aí você vai falar dos kits, tá? E aqui estão os kits que eu te falei. E lembra que esse mês ainda 35% dá direito à bolsa, a Itbag. E esse é um dado importante para você lembrar. Por quê? Muita gente entra por conta da Itbag. Aliás, Cecília, eu tenho que te dar um desafio dessa Itbag. Não sei se você vem hoje. Tô aqui com ela, inclusive eu tenho uma Itbag, vou mostrar que eu tenho. A Cecília falou que eu tinha que dar um desafio para ela, mas que esse desafio não podia ser um desafio de inícios. Tá? Eu vou te dar o desafio. Vou te mandar hoje. Tá? Se você vier, eu te dou pessoalmente o desafio. Senão, eu te mando hoje pelo WhatsApp. Você só me chama no WhatsApp e não me deixa esquecer disso. Porque, gente, vai ter gente que vai entrar no negócio por conta da bolsa. E vai ter gente. Por quê? Porque bolsa chama atenção, tá? E essa bolsa aqui ninguém vai comprar, porque ninguém vai comprar numa bolsa, pagar numa bolsa R$ 400. Vocês concordam comigo? Se vocês fizerem isso, eu vou chamar vocês de maluca, tá? Vocês não vão fazer isso, vocês vão conquistar a bolsa. Em janeiro vai ter uma nova Itbag. O que vocês vão fazer com essa Itbag? Vocês vão conquistar essa Itbag. A Mary Kay vai lançar no seminário, com certeza, o que a gente precisa fazer para ganhar a Itbag. E você vai fazer o quê? Você vai conquistar a sua Itbag, tá? Ali no mês de janeiro. Não sei se vai ser por conta de inícios ou por conta de vendas, mas eu sei que você tem que conquistar, tá? A consultora que entra, ela tem direito aos cupons na loja, vocês já sabem disso, tá? Então, ela consegue gerar cupons aí e ter aí vantagens para quem for comprar com ela na loja dela online, e ela tem os cartões presentes, tá? Mary Kay, a partir do ano que vem, ela vai manter fixo os kits e as vantagens para as novas consultoras. E isso vai ajudar demais a gente, né? Por quê? Porque o que eu falar para vocês que está valendo em janeiro vai valer durante todo o ano, todo o ano. Pode até ser que eles façam alguns ajustes de produtos, etc., ao longo do ano, mas eles garantiram que vai se manter. E esse é um pedido nosso, tá? Até para ficar mais fácil, tá? Da gente poder vender a oportunidade de negócio. Porque quando muda muito, aí, gente, eu, como diretora nacional, fico confusa, eu imagino vocês, né? Fica assim, meu Deus, e esse mês? Tem o quê? Tem cupom ou não tem cupom? Tem kit ou não tem kit? Tem bolsa ou não tem bolsa? Eu não é, a gente não fica, né? Eu falo para vocês que eu fico, às vezes, falo, gente do céu. Aí eu pergunto para as universitárias. A minha universitária desse ano é a minha diretora Helenilde. Sabe tudo. Tudo que eu pergunto para ela, ela sabe ali, ó, na ponta da língua. Então eu falo, Helenilde, me ajuda aí, minha filha. Que, ó, eu já não tô entendendo mais nada. É assim ou é essa? Não, tá. Eu falo, então tá, beleza, beleza. Tá, me ajudou. Aí, tem o seu. Todo ano eu pego alguém que é a minha Go Give. Vocês têm as Go Gives de vocês, mas eu tenho que ter as minhas Go Gives também, gente, viu? Então, a nova consultora tem esses cupons presentes que como é que acontece? Ela entra nesse mês que vem ela tem direito ao cupom presente de R$ 100 e no próximo mês mais um cartão presente de R$ 100 e você que é iniciadora também tem direito a um cupom presente, tá? Esse cupom presente, gente, ele desconta ali no final do pedido, na seção 1, é como se fosse R$ 100 em produtos. Então, a nova consultora tem direito a R$ 200 em produtos. Por isso que é interessante ela já entrar com um pedido pelo menos ativo e aí nos próximos meses, fazer pelo menos aí
os pedidos de 300 e de 350 pontos para ela poder ter esses cartões presentes e aproveitar essas vantagens. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta em relação a algo que eu falei até aqui? A Cecília vai estar aqui hoje, então tá. Beleza, querida. E aí a gente finaliza. Você pode conseguir tudo o que você quiser na vida se você ajudar outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Esse é o negócio, Mary Kay. Né? Não é uma questão de uma meta minha, é uma questão de uma meta tua. E quando eu ajudo você a conquistar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, eu chego muito mais perto daquilo que eu quero e daquilo que eu preciso. Tá? Aeroplanos decolam contra o vento, não a favor dele. Então, assim, gente, eu gosto dessa frase, por quê? Porque não, nada tem. Eu vou esperar o momento perfeito, eu vou esperar. Não, não tem que esperar nada, minha filha, porque o momento perfeito não existe e ele não vai existir nunca, tá? Então, o tempo é agora e a gente vai fazer acontecer agora. Tudo bem em relação a isso que a gente acabou de falar? Eu vou parar de gravar